Caro amigo, iniciamos nosso devocional com a poderosa passagem de Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te intimides, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te sustento com a minha mão vitoriosa. Essa passagem é uma promessa de Deus ao seu povo, que se encontrava em uma situação de grande sofrimento e medo. O profeta Isaías escreveu essas palavras em um momento de grande agitação política e social, quando o povo de Israel estava sendo atacado por inimigos poderosos. Hoje, muitos de nós podem se identificar com essa situação. A ansiedade é uma experiência comum na vida moderna e muitas vezes nos faz sentir solos e indefesos. Mas a promessa de Deus permanece. Ele está conosco, nos fortalece e nos sustenta. Ao meditar nessa passagem, lembre-se de que não estamos sozinhos. Deus está conosco sempre. Ele nos oferece força e apoio em nossas batalhas diárias. Confie nele e sinta sua presença em seu coração. Tema: redenção. Redemption. No Antigo Testamento, a redenção era um conceito central para o povo de Israel. A palavra hebraica Gaal significa tanto resgatar quanto vingar, indicando uma libertação de algo ou alguém que os detém. Essa libertação era frequentemente econômica, como o resgate de um escravo ou a recuperação de terras perdidas. A ideia de redenção também está presente no Novo Testamento. A palavra grega apolitrosis refere-se ao ato de comprar ou libertar alguém do cativeiro, enquanto agorazo significa comprar em um mercado. Cristo é descrito como nosso Redentor, que nos resgatou do pecado e da morte através de seu sacrifício na cruz. Efésios 1:7. A redenção está intimamente ligada ao tema da expiação, que também está presente em toda a Bíblia. A expiação é o ato de pagar uma dívida ou oferecer um sacrifício para expiar ou limpar o pecado. Isso é ilustrado na lei de Moisés, onde o sangue de animais era usado para purificar os pecados do povo. Levítico 17:11. A redenção é um tema progressivo na Bíblia, começando com a libertação do povo de Israel do Egito e culminando na morte e ressurreição de Cristo. É um tema que nos lembra que somos pecadores e que precisamos de um Salvador para nos libertar das nossas más escolhas e ações. Em suma, a redenção é um tema importante na Bíblia que nos lembra a necessidade de um Salvador e a graça de Deus que nos libertou do pecado e da morte. É um tema que nos inspira a viver uma vida de gratidão e devoção a Deus. Caro amigo, seja bem-vindo à nossa jornada de crescimento espiritual. Hoje te convido a mergulhar mais profundamente no estudo da Bíblia. Através de suas páginas, encontre inspiração e sabedoria para a sua vida. Reflita sobre como os ensinamentos bíblicos se aplicam à sua própria experiência e ao mundo ao seu redor. Leve essas verdades para além das páginas da Bíblia e aplique-as em sua vida diária. Ao fazer isso, você estará dando passos importantes em direção à sua transformação espiritual, cultivando princípios espirituais. A Bíblia nos ensina que a fé em Deus é o pilar de uma vida espiritual saudável. Como em Romanos 10:17 diz: assim, a fé vem da ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Essa fé não se limita ao que acreditamos, mas também se manifesta em nossas ações, como em Tiago 2:17. Da mesma maneira, também a fé, se não tiver obras, é morta por si mesma. Outro princípio espiritual fundamental é o amor. Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse amor não é meramente uma emoção, mas uma decisão consciente de buscar o bem dos outros. Em João 13:34 e 35, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros.
Nisto saberão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Aplicando esses princípios na prática, podemos ver nossas vidas transformadas e ser instrumentos de transformação na vida dos outros. Um exemplo disso é a história de Maria, que decidiu seguir Jesus mesmo quando enfrentou dificuldades. Ela acreditou em Deus e escolheu amar os outros, e hoje sua vida é um testemunho da graça de Deus. Portanto, não subestime o poder da fé e do amor em sua vida espiritual. Cultive esses princípios e veja como eles podem transformar sua vida e a de quem te cerca. Conheça Ana, uma jovem paixão por fotografia. Tudo começou na infância, quando ela descobriu uma câmera velha em casa. Desde então, a paixão pela arte da fotografia a acompanhou. No entanto, quando o tempo passou e ela cresceu, a vida parecia exigir mais do que apenas fotografias. Um dia, Ana se deparou com uma escolha difícil: continuar seguindo seu sonho de se tornar uma fotógrafa profissional ou seguir uma carreira mais estável, como sua família queria. Ela estava em um beco sem saída, sem saber o que fazer. Então um amigo disse a ela: as melhores fotografias são tiradas quando você está em seu elemento, quando você está apaixonado. Você não pode capturar isso se não está vivendo isso. Essas palavras ecoaram em sua cabeça. Ana percebeu que sua paixão pela fotografia era mais do que uma simples hobby. Era uma parte fundamental de quem ela era. Ana decidiu seguir seu sonho e se dedicar à fotografia. Ela trabalhou duro e, com o tempo, começou a se destacar. Seus trabalhos eram reconhecidos por sua paixão e emoção. Esse é um lembrete de que as decisões mais importantes na vida não são as mais fáceis. Mas quando seguimos nossos sonhos e paixões, podemos alcançar coisas incríveis. Qual é sua paixão e como você a está perseguindo? O texto bíblico em questão é Gênesis 1:27, que diz: e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Almeida Corrigida Fiel. Outras traduções, como a Nova Versão Internacional, traduzem como homem e mulher os criou, enfatizando a dualidade da criação. Esse trecho é fundamental para compreender a crença cristã na santidade da vida humana e na igualdade de homens e mulheres. Além disso, é importante lembrar que a palavra imagem aqui refere-se à semelhança de espírito e alma, não à aparência física. O teólogo John Piper afirma que a imagem de Deus em nós é a capacidade de refletir a glória de Deus em nosso caráter e nosso comportamento. A ideia de que os seres humanos são criados à imagem de Deus é repetida em outros lugares da Bíblia, como em Colossenses 3:10, onde se diz: e revesti-vos do novo homem, o qual, renovado em conhecimento de acordo com a imagem do que o criou. Por fim, é importante lembrar que, embora a imagem de Deus em nós tenha sido manchada pelo pecado, ela não foi totalmente perdida. A Bíblia ensina que, por meio da fé em Jesus Cristo, podemos ser restaurados à imagem de Deus, como está escrito em Romanos 8:29. Porque os que antes conheceu, também os predestinou a serem conformados à imagem de seu Filho. Espero que essa breve exploração do texto bíblico tenha sido útil e que possa ajudar a enriquecer sua compreensão e relacionamento com Deus. O desenvolvimento de princípios teológicos é uma jornada que busca compreender e aplicar a verdade eterna presente na Palavra de Deus. Esses princípios estão conectados às doutrinas centrais da fé cristã, como a divindade de Cristo, a salvação pela graça através da fé e a santificação pelo Espírito Santo. A Bíblia apresenta um progresso dessas verdades, desde a promessa de um Salvador no Antigo Testamento até a realização desse propósito no Novo Testamento. Os atributos divinos, como santidade, justiça, amor e misericórdia, são fundamentais para entender esses princípios.
Por exemplo, a santidade de Deus exige que sejamos santos, enquanto sua justiça foi satisfeita na cruz de Cristo. Seu amor e misericórdia nos aproximam dele e nos capacitam a vivermos de acordo com sua vontade. Mantendo um foco prático, os princípios teológicos servem como uma lente através da qual interpretamos nossas experiências diárias. Eles nos ajudam a discernir o que é bom e verdadeiro e nos guiam em nossa jornada espiritual. Assim, o desenvolvimento de princípios teológicos não é apenas um exercício acadêmico, mas um processo vital para o crescimento espiritual e a vida cristã prática. O desenvolvimento de aplicativos contemporâneo enfrenta desafios como a crescente complexidade dos sistemas, a pressão para lançar rapidamente produtos e a necessidade de se manter atualizado com as tecnologias mais recentes. Uma prática que pode ajudar é a adoção de metodologias ágeis, como o Scrum, que permitem uma entrega contínua de software e uma melhor adaptação a mudanças. Um exemplo é a empresa Spotify, que utiliza uma abordagem de equipe descentralizada, conhecida como esquadrões, para desenvolver suas funcionalidades. Essa estratégia permite uma maior flexibilidade e agilidade no processo de desenvolvimento. No entanto, é importante que as organizações também considerem os aspectos éticos do desenvolvimento de aplicativos. A Bíblia nos ensina a tratarmos os outros como queremos ser tratados, Mateus 7,12, o que pode ser aplicado ao desenvolvimento de software, levando em consideração a privacidade e segurança do usuário. Uma maneira de se atender a esses aspectos éticos é a adoção de práticas de segurança, como a encriptação de dados e a realização de auditorias regulares. A empresa Apple, por exemplo, é conhecida por seu compromisso com a privacidade do usuário e utiliza a encriptação para proteger as informações armazenadas em seus dispositivos. Em resumo, é importante que as organizações enfrentem os desafios atuais do desenvolvimento de aplicativos com práticas ágeis e éticas, levando em consideração as necessidades e expectativas dos usuários. A partir de uma perspectiva doutrinária, a ideia de redenção está intimamente ligada ao plano divino de salvação, que se baseia na crença de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para oferecer à humanidade a possibilidade de uma vida eterna junto a Deus. Esse plano de redenção é compreendido de forma diferente por diferentes denominações cristãs, mas é uma crença fundamental para a maioria delas. No que diz respeito à igreja, o plano de redenção tem implicações significativas. Em primeiro lugar, a igreja é vista como o corpo de Cristo na terra, e sua missão é espalhar a mensagem de salvação e oferecer a possibilidade de redenção a todas as pessoas. Além disso, a igreja também tem a responsabilidade de ajudar os cristãos a crescerem em sua fé e a se tornarem mais parecidos com Cristo. No futuro, é esperado que o plano de redenção continue sendo uma parte central da fé cristã. Isso significa que a igreja continuará a ter a responsabilidade de espalhar a mensagem de salvação e de ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus. Além disso, é provável que a igreja continue a enfrentar desafios à medida que tenta se adaptar a um mundo em constante mudança. No entanto, a importância prática da redenção vai além da igreja e se estende à vida cotidiana de cada pessoa. A crença na redenção oferece esperança e consolo para aqueles que estão passando por momentos difíceis e desafios. Além disso, a ideia de redenção nos lembra que não importa o que tenhamos feito no passado, sempre temos a possibilidade de nos arrependermos e de começar de novo. Portanto, a redenção é uma ideia poderosa que tem implicações significativas para a fé cristã e para a vida cotidiana de cada um de nós. Ao nos lembrarmos da importância da redenção, podemos encontrar esperança e consolo, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Exercícios espirituais.
meditação e oração podem ser praticados diariamente para fortalecer sua conexão com o divino. Dedique 15 minutos por dia em um ambiente calmo para refletir sobre sua vida, gratidão e pedidos. Aplicações familiares. Compartilhe esses exercícios espirituais com sua família, incentivando uma sessão semanal onde cada membro pode compartilhar suas reflexões e pedidos. Isso fortalece os laços familiares e promove a unidade. Desafios profissionais. No trabalho, quando enfrentar desafios, pratique a oração breve e discreta, pedindo orientação e sabedoria. Além disso, procure manter uma atitude positiva e resiliente, buscando ver os desafios como oportunidades de crescimento. Relacionamentos. Na área dos relacionamentos, a oração pode ser uma ferramenta poderosa. Ore por sua própria paciência, compreensão e amor, bem como pelo bem-estar e felicidade da outra pessoa. Diretrizes de oração. Sua oração não precisa ser complicada. Simplesmente compartilhe seus sentimentos, pedidos e gratidão com o divino. Além disso, lembre-se de agradecer por tudo o que você tem e pelas respostas às suas orações. Finalmente, lembre-se de que a prática regular de exercícios espirituais e oração pode trazer paz, calma e perspectiva à sua vida. Não subestime o poder dessas práticas. Refletindo sobre as principais lições aprendidas, podemos destacar a importância de estabelecer metas claras, criar planos de ação práticos e buscar mudanças de hábitos que contribuam para o crescimento pessoal e profissional. Através dessas estratégias, é possível enfrentar desafios com mais segurança e obter resultados mais efetivos. Para colocar essas lições em prática, sugerimos algumas ações específicas. Estabeleça metas realistas e medíveis. Defina prazos para cada objetivo. Busque conhecimentos e habilidades relevantes para alcançá-los e identifique os hábitos que precisam ser modificados para alcançar o sucesso. Além disso, é importante avaliar periodicamente o progresso para identificar o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. Para aplicar essas estratégias com eficácia, é fundamental desenvolver um plano de ação detalhado que inclua metas, ações específicas, prazos e indicadores de desempenho. É importante também estabelecer uma rotina de autoavaliação e buscar feedback de outras pessoas para melhorar o desempenho. Para implementar essas mudanças, sugere-se começar com pequenas ações diárias que possam ser incorporadas gradualmente à rotina diária. Além disso, é importante se manter flexível e disposto a ajustar o plano de ação conforme necessário, para garantir que esteja alinhado com as metas e os objetivos estabelecidos. Em resumo, estabelecer metas claras, desenvolver um plano de ação prático, buscar mudanças de hábitos e avaliar periodicamente o progresso são estratégias fundamentais para alcançar o sucesso pessoal e profissional. Ao colocar essas estratégias em prática, é possível enfrentar desafios com mais segurança e obter resultados mais efetivos. Vamos nos reunir em oração, colocando nosso coração em sincronia com o Senhor. Procure um lugar tranquilo e feche os olhos. Inspire profundamente e expire lentamente, liberando todo o estresse e as preocupações. Agora vamos nos entregar a Deus. Ele nos ama incondicionalmente e deseja o melhor para nossas vidas. Confie nele e permita que ele tome conta de suas lutas e medos. Sua graça é suficiente para nós, mesmo em nossos momentos mais difíceis. Prometemos comprometimento. Comprometamo-nos a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, amando o próximo e servindo aos outros. Permitamos que nossas ações sejam guiadas por sua palavra e que nosso coração seja cheio de amor e compaixão. E agora vamos encerrar esta oração com uma bênção. Que a paz e a graça de Deus estejam sempre com você.
que você tenha força e sabedoria para enfrentar os desafios do dia a dia, que você encontre conforto e consolo em sua presença. Em nome de Jesus. Amém.